Ezequiel 37 e Gênesis 50, versículo 20, que é o tema desta campanha, ô glória. Gênesis 50, 20 diz assim, minha tradução está diferente: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Leiamos aqui alguns versículos. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1, que diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver o que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano de Israel: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e vos cobrirei com pele. Porei um espírito, em letra minúscula, em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu, o Senhor, o fiz. E profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Em outras traduções, um exército muito grande. Assente, desocupe as suas mãos e aplauda aos céus. O texto que nos fora direcionado para esta campanha tem por tema sobrevivi. Um tema interessantíssimo para nós que vivemos tantos embates, tantas batalhas, tantas lutas, tantas adversidades, provas, adversidades e vales, que muitas vezes entramos nele e não acreditamos que vamos sair deles vivos. E é bem verdade que para ministrar sobre esse tema você tem que vivê-lo. Sobrevivi.
Eu passei o dia de hoje meditando sobre a sobrevivência, sobre o que é sobreviver. E a primeira coisa que eu encontrei foi que sobreviver é permanecer vivo de algo que lhe sobrevém. Segundo, resistir ao efeito de algo que sobrevém sobre a vida de alguém e ele consegue resistir àquele mal, ou aquela adversidade, ou aquela enfermidade, ou aquela perda. E também é continuar a existir depois de uma tragédia. Quantos foram acometidos de uma tragédia e sobreviveram? Percebamos que quem sobrevive não tem diante de uma sobrevivência pessoas para abrir o coração. Se nós pegarmos aqui, cada um de nós sobrevivemos em 2019, cada um diante de um histórico, diante de uma história, diante de um vale, e cada um de nós vivemos em um período em que muitos de nós até conversamos, trocamos ideias, trocamos experiências, mas no âmbito da sobrevivência não participamos juntos, não estivemos juntos. Só temos a oportunidade de falar da nossa sobrevivência depois que sobrevivemos, quando sentamos com pessoas íntimas, com amigos e com familiares. O ano de 2019 para mim é um ano que eu posso dizer que eu sobrevivi. O mês de julho eu desço ao Rio de Janeiro para pregar, e com uma das expectativas maiores no meu coração de que Deus haveria de movimentar aquela localidade. Não foi diferente. Nós chegamos, o Senhor movimentou, mas no sábado eu tive que tomar uma decisão a qual eu não fui pronto para decidir. Eu tive que tomar a decisão de fechar aquela igreja, e eu permaneci no sábado, eu permaneci no domingo até a segunda-feira para entrar no voo e voltar para casa. Mas quando nós desligamos o ministério no Rio, a minha vontade, e foi dita ao pastor naquela época, era de ir embora naquele mesmo momento, porque não tinha estrutura emocional para permanecer no ambiente. Mas o meu avião só cruzaria os ares na segunda-feira, então eu precisava tirar forças da onde não existia, da onde não havia, para permanecer no Rio de Janeiro e depois voltar. Abençoamos o pastor, chegamos aqui e consecutivamente nós fechamos a igreja do Paraguai. Dentro do fechamento da igreja do Paraguai, eu perco um filho, e dentro do fechamento da igreja do Paraguai já aberta, a minha esposa liga e diz: Denis, nós acabamos de perder a criança. E quando eu recebo aquelas notícias, meio ainda atordoado das que eu já havia passado, eu chego em casa e eu não consigo dar uma palavra de consolo à minha esposa, eu não consigo dar uma palavra de conforto a ela, porque eu também estou machucado, eu também estou vulnerável, eu também emocionalmente não estou bem. Remando de Canaraçaba, prosseguimos, e uma certa feita uma mulher de Deus abriu os lábios e ela disse para mim: Denis, eu vou te tirar da cidade de Apucarana, e não vai ficar uma obra dentro daquela cidade. Eu cheguei em casa, disse à esposa: eu recebi uma profecia nesse nível, e disse para ela: não sei o que Deus vai fazer, porque nós estamos bem, nós estamos rompendo. E aí vem o aniversário da nossa igreja, os 15 anos comemorativos, e depois que passam os 15 anos comemorativos da igreja, começa a soprar um vento, e não era o diabo, não era demônios, não era oração contrária, era Deus, porque Deus
quando quer nos direcionar, Deus quando quer nos levar, Deus quando quer nos trazer, Ele cria situações das formas mais diversas possível. E eu respiro e digo à rainha do meu lar que nós vamos prosseguir, mas olhando para o olhar natural, olhando para a atualidade, eu sempre com o vice-presidente, o missionário Gabriel, digo, não dá mais. Se eu romper daqui, eu não consigo romper mais. E nós tomamos a decisão de fechar a igreja na Santa Catarina. Consecutivamente, depois de fechada, nós sentamos com o pastor Valdivino, que estava na Lapa, abençoamos a sua vida. Narasuite Opromi Narasawa. Por que o Senhor está narrando do que é desses acontecimentos? Eu lhe explico. Porque muitas vezes, quando você vê alguém sobrevivente, alguém que sobreviveu a uma tragédia, a uma perda, a um acidente, a uma depressão, você olha para ele e vê ele como um herói. Eu venho aqui desmistificar esta palavra. Ele não é um herói, ela não é uma heroína, ele é alguém que sobreviveu, remando de prominar a salva. Ele teve as mesmas dores que você, ele teve as mesmas frustrações que você, ele teve as mesmas atitudes no meio dessas situações, e ele não é um herói. E o que acontece quando a gente vê alguém que passou por um grande vale? A gente tem o defeito, a deficiência de nomeá-lo como herói. Mas o tema desta campanha nos arremete e nos faz entender que eles não são heróis, eles são sobreviventes. Nesses momentos eles precisam de um abraço, e muitos não vão estar nesse campo para abraçar. Neste momento eles vão precisar de uma palavra amiga, e muitos não estarão para dar uma palavra amiga. Remando prominar a salva. Neste momento, remando prominerência, eles vão precisar de uma mão amiga e não vão ter a mão amiga. E é por isso que eles são chamados de sobreviventes. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que José é um sobrevivente. Ele não é um herói, ele não caiu na cova e teve as patentes de herói. Não, ele é um sobrevivente, porque no coração dos irmãos pulsava matar ele dentro daquela cova. Mas alguém se posiciona e diz, não, vamos fazer outra coisa. Matar é muito drástico, matar é muito pesado. Então alguém diz, então vamos vendê-lo. Então vende José, e agora ele está na praça do Egito, fazendo o que, pastor? Ele está sendo vendido pela caravana dos ismaelitas, e quem passa olha os dentes, quem passa olha o cabelo, quem passa olha a roupa que veste, para ver se ele é um bom escravo, se ele vai servir para alguma coisa. Então ele é comprado e colocado na casa de Potifar, e ele começa a se desenrolar, ele começa a efetuar o que ele fazia. Perceba, ele não é um herói, ele é um sobrevivente, e como sobrevivente ele não pode guardar mágoas. Como sobrevivente ele não pode guardar rancores. Como sobrevivente ele não pode guardar ninguém no coração, e ele precisa prosseguir a sua vida. Só que alguém coloca os olhos em José e diz, eu quero esse moço para mim. O meu senhor, o meu marido não está aqui, e esse jovem é lindo demais, ele é muito aparente. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar tenta ter José. Só que José é um sobrevivente. Mas todo sobrevivente, quando acaba as batalhas, as guerras, as adversidades, ele respira. E ele diz, acabou, agora eu vou poder viver. Só que existem sobreviventes que quando ele acaba de respirar, vem outra tragédia. A Bíblia diz que agora ele é preso, porque ele é acusado de algo que ele não fez.
E ele vai para o cárcere, e lá ele fica 2 anos. Pense comigo que é ficar preso durante 2 anos, sem ter feito nada, sem ter acusação que lhe colocasse ali de forma legal. A forma que colocaram José foi uma forma ilegal. Ouviram só um lado. Quantas vezes pessoas são prejudicadas, pessoas são machucadas, famílias são destruídas, porque só ouve-se um lado. José está preso, mas dentro da cadeia Deus não deixa de atuar na vida de José. E José vai interpretar os sonhos. E você conhece a história. E a Bíblia vai dizer que agora ele está diante Narassau, a prominência do faraó. Ele interpreta os sonhos. Deus muda o seu cativeiro, mas ele continua como sobrevivente, porque para o seu pai Jacó, José estava morto. Para o seu pai Jacó, José não existia. Para o seu pai Jacó, José não tinha mais rastro. Mas os anos se passam e José está governando, e há fome em toda a terra, e só tem um lugar para comprar comida no Egito. E desce os irmãos de José para o Egito para comprar. E quando José os avista, José olha e fala: não é eles, não tem jeito, é eles mesmo. Só que José está tratado, José está resolvido. E José agora vai armar uma situação para que eles tragam o seu pai e tragam aquele Narassau a quem ele ama. E a Bíblia vai dizer que o mal que intentaram contra José fez ele viver o bem de Deus. Deixa eu profetizar na sua vida. Talvez alguém intentou o mal contra a tua vida, e Deus está dizendo: descanse o seu coração, porque o mal que intentaram com a tua vida, Deus vai fazer se tornar bem. Deus vai fazer virar bem. Você conhece o texto. José se revela depois que chega o seu pai e diz: eu estou bem, sou eu, José. O pai chora, ele chora, os irmãos choram, porque alguém que eles achavam que estavam morto está vivo. Quantas pessoas, quantas situações te acometeram em 2019 e acharam que você iria morrer? O desemprego talvez veio com tanta força que você achou que não ia conseguir mais manter a sua casa. A calúnia veio com tanta força, com tanta veemência, que você achou que nunca mais ia ter o reconhecimento e o respeito das pessoas. Talvez a decepção veio com tanta força, a frustração, que você achou que não ia se levantar mais. Talvez a traição veio com tanto ímpeto que você disse: não consigo mais caminhar, porque eu esperava que outros me traíssem, mas este não, esta não. Então você é um sobrevivente. Nós não somos heróis, nós somos sobreviventes. Sobreviventes de situações que Deus permite acontecer na nossa vida para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos dar experiências, para depois contar a outros, para depois passar a outros. E o texto de Ezequiel é um texto que me intriga. Por quê, pastor? Porque Ezequiel vai sobreviver dentro de uma Babilônia, levado cativo. Ele está cativo e ele precisa sobreviver. Ele precisa manter a sua cultura, ele precisa manter os seus costumes, a sua busca, para ele não morrer ali.
A Bíblia vai dizer que esse Ezequiel, ele tem que sobreviver, Deus tirar o pastorado dele e levantar ele como profeta, porque se o povo está cativo, não precisa de pastor, o povo precisa de um profeta que ouça Deus falar na terra. Então ele vai sobreviver, Deus tirar o seu pastorado, de pastorar as ruas da Babilônia, para ser profeta. Ezequiel vai sobreviver, Deus falar para ele: olha, Ezequiel, capítulo 24, versículo 15, eu vou tirar a delícia dos teus olhos, eu vou tirar a sua esposa,